Então, pessoal, boa tarde a todos. Hoje começam as nossas avaliações, né, turma C e D, de quinta-feira. E a matéria da prova vai ser sobre a tripartição dos poderes, né? Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Como essas duas turmas não tiveram a aula de poder legislativo, embora eu tenha disponibilizado o slide já, e acho que no final da aula eu falei alguma coisinha, né, sobre os artigos do Poder Legislativo, eu vou passar aqui rapidamente uma revisão do slide de Poder Legislativo, tá, para a prova de hoje. Isso serve para a turma A e B também. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Poder Legislativo. Pessoal, o fundamento constitucional do Poder Legislativo inicia ali no artigo 44, quando fala sobre o Congresso Nacional. Nós sabemos que o nosso Poder Legislativo Federal, ele é formado pelo Congresso, e esse Congresso ele é bicameral, né? Ele é formado por duas câmaras, sendo, na verdade, a Câmara dos Deputados, que representa o povo, e o Senado Federal, que representa os estados. Tá? No parágrafo único, traz a informação sobre a legislatura. Legislatura é o período de 4 anos, né, que coincide ali com o mandato do deputado. Então, cada legislatura vai ser um período de 4 anos. E cada sessão legislativa vai ser o período de 1 ano. Tá? O que é importante aqui, que eu nem cheguei a colocar no slide, a questão da função típica e atípica do poder legislativo. Como vocês bem sabem, cada poder tem a sua função predominante, né, que ele exerce majoritariamente, que coincide com a sua nomenclatura, e tem também outras funções que o poder acaba exercendo num menor grau, que pertence aos outros dois poderes. Então, aqui no Poder Legislativo, qual seria a função típica? Até por questão de bom senso, né? Legislativo vem de lei, então a função típica do Poder Legislativo seria a criação, a elaboração das leis. Mas eu ressalto que não é só isso, tá? A função do Poder Legislativo principalmente é elaborar leis, mas ele também tem uma função típica de fiscalizar o Poder Executivo, né? Por exemplo, é o Poder Legislativo que verifica as contas do chefe do Executivo, né? Quem julga as contas do presidente é o Congresso, não o Tribunal de Contas da União. Né? Todo chefe do Executivo, assim como o governador, assim como o prefeito, quem julga as contas dele é o Poder Legislativo. Né? Quem julga as demais contas do Poder Administrativo é o Tribunal de Contas. Então, a função típica do Poder Legislativo é elaboração de leis e fiscalização do Poder Executivo. Ok? E como função atípica? Ele vai ter duas funções atípicas, não é? Uma concernente a uma função executiva, administrativa, né, do Poder Executivo, e outra ao Poder Judiciário, uma função julgadora, vamos dizer assim. Então, a função atípica executiva ou administrativa do Poder Legislativo, nós podemos citar a organização do seu pessoal, não é? Como contratação via concurso público, quando a Câmara faz um concurso, não é? Quando o Senado abre uma licitação para realizar as suas compras, quando um órgão do Poder Legislativo ele concede férias ao seu servidor, concede uma progressão. Isso é a função atípica do Poder Legislativo atuando administrativamente, não é? E uma função atípica já que envolve, né, a função de julgar seria, por exemplo, quando o Senado ele julga o presidente da República no crime de responsabilidade. Ali ele está exercendo uma função atípica de julgamento, né? Seria uma função típica do Poder Judiciário. Então, em resumo, o Poder Legislativo tem como função típica legislar e fiscalizar, e como função atípica, administrar seu pessoal,
realizar compras através de licitação, realizar concurso público, conceder férias a um servidor, etc. Né? Administrar, gerir, né, administrativamente o poder legislativo do seu pessoal. E a função atípica julgadora seria, né, por exemplo, a mais relevante, julgar o impeachment, né? O Senado julga o presidente no crime de responsabilidade. Então, passadas essas considerações iniciais, né, sobre funções típicas e atípicas do Congresso Nacional, o artigo 45 vai falar sobre a Câmara dos Deputados. E aí ele diz que a Câmara compõe-se de representantes do povo. Lembrem-se, né, a Câmara ela representa, né, os deputados federais representam o povo e o Senado Federal representa os estados. Então, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território no Distrito Federal. Então, olha só, o sistema eleitoral para eleger o deputado, né, no caso aqui o deputado federal, assim como os deputados estaduais e os vereadores, é o sistema proporcional, né? É aquele em que não necessariamente o mais votado vai ficar com a vaga. O sistema, ele tem lá alguns cálculos, né? Você vota, o voto vai para a legenda, e aí faz o cálculo do coeficiente partidário, faz o cálculo do coeficiente eleitoral, e verifica quantas vagas aquele partido, né, ou coligação, né, como havia, conseguiu dentro da Câmara, e isso é distribuído proporcionalmente, né, para aqueles deputados daquela legenda, conforme a sua votação. Então, o sistema proporcional é aquele que a gente acaba votando, né, e nem sempre o mais votado entra. E esse sistema proporcional ele se justifica justamente para que a maioria, né, das pessoas, o maior número de pessoas, inclusive das minorias, sejam representados. Então, por isso que muitas vezes um deputado pouquíssimo votado, né, que representa uma minoria, ele é puxado, né, ele consegue a vaga por conta do voto que um outro deputado alcançou, né, uma votação expressiva. Então, como representa o povo, esse sistema proporcional ele busca fazer com que tanto representantes da maioria da população como representantes de uma minoria também, eles possam conquistar uma vaga lá na Câmara dos Deputados e representar os seus eleitores. Tá? Então, resumindo, sistema proporcional para a Câmara dos Deputados. E essa votação, né, esses representantes, eles serão de cada estado, de cada território e do Distrito Federal. Então, vocês bem sabem que não existe território federal no Brasil, já existiu, pode vir a existir novamente. Então, caso venha a existir, eles vão ter os seus deputados. Eu já ressalto que aqui o parágrafo 2º ele vai falar que cada território vai eleger 4 deputados, então é um número fixo. Tem território federal, vão ter 4 deputados independente do número de pessoas que vivem naquele território. Agora, em se tratando dos estados e do Distrito Federal, o parágrafo 1º diz o seguinte: o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Ou seja, o número de deputados de cada estado na Câmara dos Deputados, ele vai ser proporcional ao número da população daquele estado, tá? Lembrem-se, aqui não é o número de eleitores. Isso aí é a questão lá, né, do segundo turno, sistema majoritário e tal. Aqui é simplesmente estabelecer quantos deputados vão ter por estado e no DF. Nesse caso, o número de deputados vai ser proporcional à população de cada estado e do Distrito Federal, mas não vai ser menos de 8 deputados, nem mais de 70 deputados. Cada estado vai ter entre 8 e 70, de modo que
Isso vai ser proporcional à quantidade de pessoas, né, a população daquele estado ou do DF. E, novamente, com relação ao território, é um número fixo de 4 deputados, independente do número de pessoas que existirem naquele território. Ok? Uma outra questão interessante seria por que o território ele tem deputado federal, né, número fixo de 4 deputados federais, e por que o território não tem senador, já que tem deputados. Lembrem-se que os deputados representam o povo. O território tem povo? Sim. Então, se tem povo, tem que ter deputados. Nesse caso, 4, né? Mas território não é estado. E senador representa o seu estado. O Senado Federal representa os estados. Não sendo o território um estado, por lógica, ele não vai ter senador. Ok? Somente os 4 deputados. Seguindo, o artigo 46 vai falar do Senado Federal e vai dizer que ele compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, repare que no caput do próprio artigo 46, que fala do Senado, ele diz que o Senado compõe-se de representantes dos estados e do DF. Ele não fala de territórios, né? Já lá na Câmara fala, estado, DF, território. Senado, apenas estados e Distrito Federal vão ter senadores. Eleitos segundo o princípio majoritário, não é? Exatamente aquele sistema eleitoral em que o mais votado ele leva a vaga, né? Diferente lá do proporcional, de todo aquele cálculo, voto no partido, quantas vagas o partido tem, que a gente viu ali da Câmara dos Deputados. Aqui, o candidato mais votado pega a vaga no Senado, tá? Outra diferença, além de o sistema ser majoritário, sistema eleitoral, é que o senador ele tem um mandato de 8 anos e não de 4 como deputado federal, tá? Então, o senador ele tem um deputado de 8 anos, de modo que a cada 4 anos tem eleição para senador, mas em uma eleição o povo escolhe um senador e depois de 4 anos o povo escolhe 2 senadores e assim sucessivamente, né, alternadamente. Então, o parágrafo 2º fala sobre isso. A representação de cada estado e do DF será renovada de 4 em 4 anos alternadamente por 1 e 2 terços. Né? 4 anos escolhe um, que fica por 8 anos. Depois de 4 anos escolhe mais 2, que vão ficar também por 8 anos. E assim sucessivamente. E cada senador será eleito com 2 suplentes. Não é? Em caso de impedimento, depois desse senador, vacância, né? Em caso de vacância, o suplente assume. Estrutura do Congresso Nacional, como a gente falou lá no artigo 44, tá? Congresso Nacional é o órgão do Poder Legislativo Federal, não é? Ele é um órgão bicameral porque ele é composto de outros 2 órgãos, tá? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Sendo que existem atribuições que é do Congresso como um todo, existem atribuições que é só da Câmara dos Deputados e existem atribuições que é só do Senado Federal. Ok? Então, a Câmara dos Deputados, como nós vimos, ela é formada por representantes do povo. Aqui já tem um detalhe que a Câmara dos Deputados vai eleger 513 deputados, ok? Um número fixo. O sistema eleitoral é o sistema proporcional e cada estado, dependendo do número, né, da sua população, vai eleger entre 8 a 70 deputados federais, mas os territórios não seguem essa regra da proporcionalidade. Territórios federais vão ter sempre 4 deputados, né, e eles têm mandato de 4 anos. Já o Senado Federal é representante dos estados, tem um número fixo de 81 deputados, né, porque são 3 por estado e pelo DF. Então, o resultado aí vão ser 81 senadores. E o sistema eleitoral é o majoritário, tá? É aquele que os mais votados ganham, né, pegam a vaga. São 3 por estado, por um mandato de 8 anos, e aí tem aquele sistema que a gente viu no artigo do Senado, que
de 4 em 4 anos vão escolher o senador, de modo que sucessivamente escolhem 1/3 ou 2/3, né? Numa eleição escolhe um, noutra eleição escolhem 2. Então é importantíssimo isso aqui, pessoal. E aqui seria interessante vocês estudarem, né? Darem uma lida aqui nas atribuições do Congresso como um todo, da Câmara, né, especificamente, e do Senado. Então, as atribuições do Congresso, artigo 48 e 49. As atribuições da Câmara, artigo 51. As atribuições do Senado, artigo 52. Então, normalmente, as atribuições do Congresso vão ser atribuições mais abrangentes, né? Artigo 48 e 49. Então, vamos ver aqui. Artigo 48. Das atribuições do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, dispor sobre matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação, plano plurianual, orçamento anual, diretrizes orçamentárias, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, plano e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União, incorporação ou subdivisão, desmembramento das áreas de territórios dos estados, ouvidos das Assembleias Legislativas, transferência temporária da sede do governo federal, concessão de anistia, Congresso Nacional, tá, pessoal? Organização administrativa judiciária do MP e da Defensoria Pública da União, territórios, organização judiciária e do MP do Distrito Federal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado que estabelece o artigo 84, 6b, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras, moeda, seus limites de emissão, montante da dívida, fixação de subsídios dos ministros do STF. Então, olha só, o artigo 48, ele traz aqui uns assuntos muito importantes, bem abrangentes, que são competência do Congresso com a sanção do presidente, tá? Então, isso aqui se resume quando fala de finanças, de sistema tributário, de orçamento, de moeda, tá? Dívida pública. Outra coisa que é atribuição do Congresso, essa questão de incorporação do limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo, bens da União, incorporação, subdivisão, desmembramento de estados. Então, essa questão territorial, fronteiriça, divisão de estados, bens da União, também é atribuição do Congresso. Transferência temporária da sede do governo, concessão de anistia. Outra coisa importante aqui também, quando for tratar de telecomunicações, né, TV e rádio, a concessão da licença é atribuição do Congresso Nacional como um todo e a fixação do subsídio dos ministros do STF. Outra coisa que o artigo 49 é competência exclusiva do Congresso. Aqui já não precisa da sanção do presidente, tá? Só o Congresso resolve. Então, resolver definitivamente sobre tratados e acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem dentro do Brasil, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país por mais de 15 dias. Então, lembrem-se que lá em Poder Executivo nós vimos que o presidente só pode se ausentar do país sem autorização do Congresso por menos de 15 dias. Tá? Se ele for passar mais de 15 dias fora do país, o Congresso tem que autorizar. E está aqui o fundamento, tá? Artigo 49, inciso 3. O Congresso também tem que aprovar o estado de defesa, intervenção e estado de sítio, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Né? Tem alguns assuntos que o presidente pode criar uma norma para aquilo, tá? Como, por exemplo, extinguir cargo público quando vago. O presidente pode fazer isso independente de lei do Congresso. Tá? Ele, por um decreto autônomo, ele pode fazer isso. Assim como ele pode também criar uma lei delegada quando o Poder Legislativo autoriza ele, né, dentro de certos limites. Se por acaso ele extrapolar esses limites dos seus decretos autônomos e da lei delegada, o Congresso pode sustar
essas normas que o presidente criou, né? O Congresso pode mudar temporariamente a sua sede, fixar o subsídio dos deputados federais e senadores, do presidente, do vice-presidente, dos ministros. Olha só, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então, como eu falei, quem julga as contas, né, que envolve verbas da União, é o Tribunal de Contas da União. Então, as contas dos órgãos, né, do pessoal, de quem recebe verba da União, o Tribunal de Contas da União julga. Mas as contas do presidente da República, quem julga, a palavra final é o Congresso Nacional, tá? Está aqui no inciso 9. O TCU aqui vai se limitar a dar um parecer sobre as contas, dizer, as contas estão ok, aprovadas ou não, né, estão corretas ou não. E aí, esse parecer o Congresso avalia e julga no final. Fiscalizar e controlar diretamente por qualquer das casas os atos do Poder Executivo, né? Olha aqui a função fiscalizadora, né, do Congresso, do Poder Legislativo. Função típica, tá? Zelar pela preservação de suas competências, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Então, olha só, a questão, né, da radiodifusão e televisão compete ao Congresso. Escolher 2/3 dos membros do TCU, aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares, né? Isso aqui importante, perigosíssimo, então isso não fica só na mão do presidente. Autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e minerais, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, então a venda de área pública, né, concessão para alguém acima desse tamanho aqui, o Congresso tem que aprovar. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional, ok? Então essas são as atribuições do Congresso. Vamos ver as atribuições rapidinho da Câmara. Então, vamos lá. Compete à Câmara autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Então, estão lembrados que, quando a gente viu lá Poder Executivo, Judiciário, não é, o presidente tem aquela imunidade com relação ao processo, seja o processo por crime comum no STF, seja o processo por crime de responsabilidade no Senado, esse processamento só vai ocorrer se a Câmara dos Deputados, veja bem, pessoal, não é o Congresso, não é o Senado, a Câmara dos Deputados autorizar, né, por 2/3 a instauração desse processo contra o presidente, o vice e os ministros, tá? Então, a Câmara tem que autorizar a instauração desse processo. A Câmara também vai proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias. Então, estão lembrados que a gente viu agora há pouco que é competência do Congresso julgar as contas do presidente, né? Se por acaso passou o prazo, né, passou um ano, iniciou outro, o presidente não prestou contas para o Congresso, cabe à Câmara proceder a uma tomada de contas especial aqui do presidente se ele não apresentou, tá? Cabe à Câmara elaborar seu regimento interno, obviamente, a Câmara elabora seu regimento interno, o Senado elabora o seu. Isso aqui cabe até como não, na verdade aqui é função legislativa, né? É função típica do Poder Legislativo, tá? Elaborar leis e a fiscalizatória que a gente viu lá em cima. Inciso 4, dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos, funções, serviços, etc. Aqui sim, seria uma função atípica, né, administrativa, organizar seus órgãos, seus cargos, seus empregos, funções. Aqui seria a função administrativa, né, atípica do Poder Legislativo. E 5, eleger os membros do Conselho da República. Artigo 52, temos as atribuições do Senado Federal, tá, pessoal? Então, principalmente essas duas primeiras. Inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexos com aquele. Então, olha só,
a função atípica, né, julgadora do Senado, processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade, né, porque os comuns é competência do STF. Assim como o Senado vai julgar também os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas, né, que tiverem cometido crime de responsabilidade junto com o presidente. E 2, processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ, do CNMP, o PGR e o AGU nos crimes de responsabilidade, tá? Então, está aqui, para quem pensa que ministro do STF, né, não tem a quem responder, se ele cometer aqui um crime de responsabilidade também, o Senado vai julgar, tá? No mais, nós temos aqui várias outras atribuições do Senado. Normalmente é o Senado que aprova, né, a escolha de magistrados pelo presidente, de governador de território, ministro do Tribunal de Contas, o PGR, né, e outros cargos que a lei determina que tem que passar pela sabatina lá do Senado, né, e ele tem que aprovar. Elaborar seu regimento interno, dentre outras aqui que eu aconselho que vocês verifiquem no artigo 52, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Então, olha só. O parágrafo único do artigo 52, ele vai falar, né, que no caso dos incisos 1 e 2, que fala lá dos crimes de responsabilidade do presidente, daquele outro pessoal, funcionará como presidente, né, desse julgamento lá de impeachment, o presidente do STF. Quem vai votar vão ser os senadores, tá? Os senadores que votam. Mas quem organiza e preside esse processamento é o presidente do STF, ok? Limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 de votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos por exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções, né, civis, por exemplo. Aqui foi aquele caso da Dilma, que sofreu o processo de impeachment, teve a maioria de 2/3 de voto do Senado, né, com a presidência do presidente do STF, e ela perdeu o cargo, né, mas, curiosamente, não foi inabilitada. E o Senado dividiu a votação, uma para perda do cargo e outra para inabilitação, sendo que a Constituição fala aqui no parágrafo único que a condenação será proferida por 2/3, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. A Constituição não divide a sanção, né? Mas inovaram, está no STF, não vai ser julgado nunca, mas estão aqui as sanções previstas, né, para o crime de responsabilidade, que está lá no slide de poder executivo, né? Todos tiveram essa aula. Crime de responsabilidade não é crime, não é infração penal, né? É uma infração político-administrativa e a sanção é essa aqui: perda do cargo e inabilitação por 8 anos do exercício da função pública. Então vamos lá. Vou voltar para o slide aqui. Pessoal, para finalizar, né, já que a prova é hoje para turma C e D, e para o vídeo não ficar extenso, né, ver se termina com meia hora, temos aqui as imunidades parlamentares, ok? E, diferentemente do presidente, que só tem as imunidades formais, né, com relação a processo, prisão, a irresponsabilidade penal relativa, os parlamentares eles têm também uma imunidade material, tá? Essa imunidade material, ela não tem a ver com processo, com formalidade, com prisão, tá? A imunidade material, ela tem a ver com as palavras que são proferidas pelos parlamentares, né, pelos congressistas, durante o exercício da sua função. Então, o deputado, o senador que sobe lá na tribuna, né, e faz a sua fala, a sua argumentação, justifica um voto ou algo desse tipo, ele pode, né, ele tem liberdade de falar, em tese, o que ele quiser, né? Tanto é que não raro a gente vê, né, deputados lá na tribuna falando mal de um outro deputado, xingando, falando mal do presidente, acusando, etc. E, normalmente, aquilo não
é atribuída nenhuma responsabilização para ele por conta dessa imunidade, né? Ele está acobertado por essa imunidade. É como se fosse um salvo-conduto para ele poder falar o que ele bem quiser, ok? Então, a imunidade material do parlamentar, ela está lá no artigo 53, que vai falar o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá? Agora, isso é absoluto? Obviamente que não, não é? Nenhum direito é absoluto. Não vai ser essa imunidade material. Essa questão de o parlamentar falar o que ele bem entender tem que ter uma limitação, não é? Um deputado não pode também, em qualquer local, ou até mesmo dentro do Congresso, falar, acusar, prejudicar a honra, né, de uma forma desumana. Né? Um deputado, por exemplo, não pode ir lá na Câmara e incitar crime de ódio, dizer que é a favor do nazismo, dizer que é a favor do estupro, e etc. Até mesmo porque, embora em tese ele tenha essa prerrogativa, essa imunidade, né, pelo que ele fala, ele tem que obedecer ao Código de Ética e Decoro, né, do parlamentar. E lá nesse Código de Ética e Decoro fala que o parlamentar não pode abusar das suas prerrogativas. Então, se ele abusa da prerrogativa, ele pode, né, sofrer lá por quebra de decoro. Então, em tese, via de regra, os parlamentares têm essa imunidade pelo que eles falam, né, pelas suas opiniões, palavras e votos. E qual a abrangência dessa imunidade? Se ele estiver dentro da Casa Legislativa, né, do Congresso Nacional, presume, né, a gente pressupõe que ele está no exercício da sua função. Então, há uma presunção relativa de que ocorreu no exercício do cargo. Tá? Agora, se ele estiver fora do Congresso, se ele estiver dirigindo o carro, se ele estiver na rua, essa imunidade só vai alcançar a ele se ele estiver no exercício da função. Então, fora do Congresso, se ele está numa emissora, dando uma entrevista, falando de um projeto de lei, falando da sua atividade, sim, ele está protegido pela imunidade material. Agora, se ele caça uma confusão no meio da rua, num acidente, bateu o carro e xinga, né, ofende a honra de um terceiro, e isso não tem nada a ver com a sua função, com o seu cargo, aí a imunidade não o alcança, ok? Então, exemplos que temos aqui, o Bolsonaro, quando deputado, que falou que lá no estacionamento do Congresso, né, aquela confusão, que ele não estupraria a Maria do Rosário, que ela não merecia ser estuprada. Isso aí, o STF acatou a denúncia, não é? Porque entendeu que ele não estava protegido pela imunidade nessa situação. Né? Ele atacou a honra, né, da mulher, um crime gravíssimo, questão do estupro e tudo mais. Então, juntou aí política com essa questão, né, que não está cobertada pela imunidade, e ele já foi até condenado civilmente a pagar ela. Né? Eu acredito que o processo criminal deve descer agora, já que ele deixou de ser presidente. Lembrando, né, que presidente, além das imunidades formais, né, o presidente não tem imunidade material, ele tem prerrogativa de foro. Tá? Crime comum STF, crime de responsabilidade Senado. E os parlamentares também têm prerrogativa de foro, né? São julgados pelo STF. Então, parlamentar tem imunidade material e imunidades formais. Acabamos de ver a imunidade material com relação ao que o parlamentar fala. Já a imunidade formal, o parlamentar tem em relação à prisão e em relação ao processo. Em relação à prisão, está lá no artigo 53, parágrafo 2º, que fala que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Gravem isso, tá? Então, o parlamentar vai ter uma imunidade em relação à prisão, mas tem alguns detalhes. Primeiro, essa imunidade só
dos crimes cometidos após a sua diplomação, ok? E eles não poderão ser presos, salvo se ele for pego, né, em flagrante cometendo um crime inafiançável. Então, o que seriam crimes inafiançáveis, por exemplo? Racismo, né? É inafiançável e imprescritível. Crimes hediondos, né? Tráfico de drogas, revolução armada, né? Crime paramilitar, essas coisas são crimes inafiançáveis. Então, se um deputado for pego em flagrante cometendo um crime de racismo, por exemplo, ele pode ser preso, tá? Nesse caso aqui. E os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva-se sobre a prisão. Então, o que acontece? Nesse caso dele ser preso em flagrante por crime inafiançável, ok, ele pode ser preso, tá? A imunidade não acoberta ele, não protege ele, né, do crime inafiançável que ele cometer ali e for pego em flagrante. Mas, ele sendo preso no prazo de 24 horas, a sua casa respectiva, né, se for um deputado da Câmara, se for um senador ou um Senado, vai votar pela maioria dos seus membros, ou seja, maioria absoluta, para resolver sobre a prisão. Então, se os seus pares lá relaxarem a prisão, ele é solto, tá? Por maioria absoluta. Se não, continua preso. No caso de flagrante de crime inafiançável. E a outra imunidade formal em relação ao processo, tá? Então, está lá no artigo 53, parágrafo 3º, que diz o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, olha só, pessoal, recebida a denúncia contra o parlamentar, deputado ou senador, por crime ocorrido após a diplomação, né, qualquer crime aqui nesse caso, o STF vai dar ciência para a casa daquele parlamentar. E se algum partido político que tenha representação naquela casa decidir pela votação, né, para falar sobre o processamento desse deputado ou senador, os membros da casa vão decidir também por maioria absoluta se vão sustar o andamento daquela ação. Então, olha só, duas situações. Imunidade formal em relação à prisão. O parlamentar não é preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Se ele for preso, nesse caso, a casa respectiva pode votar sobre a prisão, se mantém ou não. No caso de qualquer outro crime cometido pelo parlamentar depois da diplomação, esse processamento, né, se a denúncia vai ser recebida ou não, ela pode ser suspensa também pela maioria absoluta dos membros da respectiva casa, tá? Eles podem sustar o andamento da ação contra aquele deputado ou senador, ok? Então, as imunidades dos parlamentares estão aqui no artigo 53, caput, parágrafo 2º e 3º. Então, essa é a matéria do Poder Legislativo, tá? Bem curtinho, bem tranquilo, tá na Constituição. Pessoal, estudem lá o slide do Poder Judiciário, tá? O artigo 92, os órgãos do Poder Judiciário, estudem CNJ, estudem as atribuições do STF, do STJ, ok? A composição desses órgãos do Poder Judiciário, estudem lá em Poder Executivo a questão das atribuições, a questão das imunidades formais do presidente, a licença, não é, a questão da sucessão, né, da presidência no caso de dupla vacância. Então, tudo isso aí é importante, está resumido no slide, a prova está tranquila, ok? Estudem a tripartição dos poderes, tá? E acho que é só isso. Espero que dê tempo do pessoal, né, que vai fazer a prova hoje ver esse vídeo
abre no YouTube e coloca a velocidade 1,5, ok? E desejo boa prova a todos vocês. Eu vou aplicar a prova hoje, qualquer coisa a gente vem em sala de aula, tá? Um abraço, até daqui a pouco. Valeu.